É um prazer voltar à sua casa. Está sendo um prazer semanal de nos vermos, eu na minha casa, você na sua, para conversarmos sobre um dos livros maravilhosos do Novo Testamento e dos 4 evangelhos. É o Evangelho segundo João. Segundo João, sua ótica, o que ele experimentou, colheu para escrever isso depois, porque esse livro só foi escrito no século 90. No ano 90, na ilha de Patmos, ele escreveu este com o Apocalipse. Eu estou gostando. E com você eu vou continuar hoje no Evangelho de João. Tem sido um prazer, e eu espero que a sua parte também, de ler os capítulos do livro de João, são 21. Eu estou acompanhando, mas não sujeito a seguir cronologicamente. Eu posso ir lá, voltar, lembrar de algum detalhe. Porque há uma característica diferente, eu disse para você, na natureza do escrito de João. Todos pegaram depois. Ele fez no ano 90, junto com o Apocalipse, esse apanhado. Mas ele trata de certos blocos interessantes. Capítulo 3, por exemplo, ele tem como chave o encontro às escondidas à noite, não por causa dele, e no lugar, numa casa, mas era o desejo de Nicodemos. E no capítulo 4, que diríamos seguir o seguinte, nós vamos encontrá-lo no caminho de Samaria, vindo para Galileia, à beira do poço de Jacó, para ele suscitar um diálogo com uma mulher inesperada que não conhecia. E o outro, ele conhecia porque era um homem ilustre. Diz a Bíblia que era um rico, de noite foi ver Jesus. E cada pessoa que encontrar Jesus, e é assim até hoje, através dos livros de quem os escreveu, Jesus inquietava nele algum ponto para poder discutir. Nicodemos veio e voltou na bagagem dele com a seguinte pergunta: importa nascer de novo? Quer dizer, isso é que é importante. Mas o que é nascer de novo? Foi isso que Jesus provocou, instigou ele de noite. Ele chegou à casa dele, Jesus estava hospedado, Jesus não tinha casa definitiva. E entre rapapés e elogiados e conversar, eu que eu conheço, já lhe vi, que a conversa ia tomar não sei que rumo, Jesus disse: Nicodemos, eu quero dizer o seguinte, meu filho, o que importa mesmo é que você precisa nascer de novo. Nascer de novo? Mas eu já nasci. Será que aí vem o diálogo, vem a discussão? É muito bom quando Jesus faz isso conosco na sua palavra. E assim vai, da mulher samaritana. Então nós podemos seguir o caminho dos escritores dos sinóticos, que é uma sequência de narrativa bíblica, ou então esse aqui que eu chamarei de pesquisa da opinião e do pensamento. Ou seja, aqui Jesus está nos conduzindo. Ele quer formar uma associação da fé, então a gente deve também estar se perguntando durante esta reflexão. Jesus veio para ficar. No capítulo 4 de João, que é onde gasta com a narrativa da mulher samaritana, também é um trecho bom para a gente olhar, porque ele saiu, a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por dentro de Samaria. Não era, ele tinha outro caminho para seguir, mas era-lhe. Quando esse pronome entra e define que era o que Jesus queria fazer. Ele tornou necessário para ele. É como alguém dissesse assim: vamos falar agora, não posso ter um compromisso marcado no meio do caminho, num poço, não sei nem onde é que é. Parece assim. E no lugar improvável, mas também não era um lugar deserto, porque o meio do caminho onde tinha um poço era um lugar que juntava muita mulher. Eu sempre comparo com
um lugar de cortar o cabelo, um cabeleireiro, onde as mulheres ali, onde você acha mulher e acha as conversas e fofocas todas ali. E Jesus vai nesse ponto aí, procurando aquela mulher que ele queria, que acha a beira do poço, e já começa a conversar com ela. Então, a observação de cada passo e daquilo que Jesus procurou falar, ele não abre, por exemplo, uma discussão teológica. Entre samaritanos e judeu, seria um bom refresco discutir, e afinal quem é Abraão para nós dois? Judeu e samaritana. Jesus prefere que a sua entrevista vá para o popular, para o simples, para o trivial, respeitando a mulher. Dona senhora, a senhora, vejo que a senhora está trabalhando aí, mas eu queria que a senhora me desse um copo d'água, por favor. Por favor, é possível? Então, isso aí é uma pergunta boa de responder. Não entra política, não entra divisão de partido, tudo isso já tinha naquele tempo. Ele pede a ela, por favor, água para beber. Aí, ela, como se tivesse sido provocada, e foi, diz, como é que ele pede água a mim, que eu sou samaritana e ele é judeu? Para ela, isso aí não tinha a menor lógica. É preciso discutir esse assunto. Com ela foi quem disse. E é interessante, eu anotei a divisão dessa conversa, é que ele diz assim, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te lhe diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, é você que pediria água para mim. Eu tenho a água que eu quero lhe dar, só eu tenho, você não tem. Aí ele vai criando um vínculo para a conversa e mais na frente. Veja, Senhor, como é que vais conseguir esta água? O poço aqui é fundo. Como é que vais conseguir esta água? Ele diz, aquele qualquer que beber desta água, vai beber a vida toda. É um poço que foi do tempo do nosso pai Jacó. E diz ao registro que ele e a família dele, por anos, beberam água daquele mesmo poço. E você vai hoje em Jerusalém, é atração turística conhecer as fontes de água de Israel, que ainda estão tratadas pelo Ministério das Águas. Eles quiseram que esses pontos fossem visitados. Lá tem o Poço de Jacó. Não é necessariamente naquele ali foi, mas é ali perto. E as pessoas foram ali beber água. Mas Jesus disse, aqui pode beber água a vida toda, mas não vai mudar nada na pessoa. Mas se ele beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Essa forma de ir para lá e para cá foi criando a mulher, despertando um algo mais do que dou água ou não dou água. Ela entrou com o assunto judeu e samaritano, que era um bate-boca do tempo. Só que Jesus não foi nesse caminho. Isso é muito importante em qualquer tipo de conversa, debate político em televisão, ou qualquer debate. É que a pessoa que vem me entrevistar, ele traz um foco. Pode não ser o que eu tenho interesse. Eu não digo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer tal coisa. Não, eu proponho a coisa que eu quero para que ele me dê retorno. E Jesus deveria ser sábio para fazer isso, e foi. Até de criar uma expectativa de como é que esse homem, onde eu fui achar esse homem para conversar? Esta hora, meio-dia, aquelas 6 horas que ele estava lá. Aí ele começou conversando com ela, e ele disse, eu tenho uma solicitação. Qual é? Eu preciso que você vá em casa, chame o seu marido e venha aqui para a gente ter uma conversa. Essa conversa ser com ele. Esse ponto avançado de Jesus tem objetivo no caso de Jesus. Eu não ia saber sobre, mas eu poderia querer conversar com o marido dela. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. É um currículo, né? 5 maridos, o que agora tu tens não é o teu. Aí ela disse, o texto que eu abri essa palavra. Vejo, Senhor, que tu és profeta. E ele começou a conversa que, no ponto mais alto desta conversa, na verdade os judeus, vocês,
dizem que devemos adorar em Jerusalém. Mas nossos pais, nossos avós, nossa descendência samaritana, que na verdade é uma divisão judaica do passado, ele diz que é no Monte Gerizim. E afinal, Deus vai ouvir quem? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Aí também se inaugura uma declaração teológica que é refletida hoje e que começou ali na beira de um poço. Foi quando ele disse que Deus aceita, Deus se agrada daquele que o busca em espírito e em verdade. Isso é o que Deus procura. Esta conversa vai então sendo levada e eu quis detalhar para você pegar os macetes da troca de informação, mas tendo um alvo, um foco certo a alcançar. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você fica adorando Deus desde agora. João 4 está em questão e João 5. Próxima semana a gente volta a conversar novamente. Deus abençoe e boa semana. Cada semana eu tenho observado que mais pessoas nos procuram para conhecer a estrutura do texto que estamos conversando aqui em João. Há muitos comentaristas, muitas reflexões, muitas mensagens. Naturalmente que eu deveria emprestar uma. Se nova, eu não sei. Mas eu tenho gostado da sua procura, vendo os resultados no YouTube. Eu tenho agradecido a Deus por você existir e se interessar por este assunto. E você pode fazer suas próprias anotações no caderno, no computador. Evangelho segundo João. Semana que vem tem mais.